Estamos de volta com Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece no canto direito da sua tela? Vou te contar para que ele serve. Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code e você será direcionado para conhecer melhor e, se puder, nos ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pessoal, vamos falar sobre saúde agora? Você sabe bem sobre o que é a enxaqueca? Essa doença afeta 15% da população, cerca mais ou menos, da população brasileira. Algo em torno de 31 milhões de pessoas. A maioria na faixa dos 25 aos 45 anos. No Brasil, estima-se que apenas 56% dos pacientes procurem atendimento médico. Na grande maioria dos casos, as pessoas utilizam analgésicos por conta própria, por acreditarem que a enxaqueca não é uma doença. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a médica neurologista, doutora Helena Providelli. Bom dia, doutora Helena. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos. É um prazer participar do programa hoje para falar desse assunto que eu amo, que é sobre a enxaqueca. É verdade. É um assunto tão importante, tão comum e também ainda muitas coisas desconhecidas, né, doutora? Com certeza. Como você mesma disse, é extremamente prevalente, né? Então, nós sabemos que 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro sofrem com a enxaqueca. No Brasil, 15% da população brasileira, né? 31 milhões. Então, é extremamente frequente. É verdade. Então, vamos lá. O que é enxaqueca, doutora Helena? Excelente começar com essa pergunta, porque muita gente entende enxaqueca como um sinônimo de dor de cabeça, e a enxaqueca é muito mais do que isso. A enxaqueca é uma doença genética, né? Então, os pacientes têm uma predisposição genética a terem crises de enxaqueca, e nas crises de enxaqueca, a dor de cabeça é um dos sintomas. Existem vários outros que algumas vezes incomodam mais o paciente do que a própria dor de cabeça. Então, alguns outros sintomas, né? Nós temos a aura. Não são todos os pacientes de enxaqueca, na verdade só 20%, né, tem enxaqueca com aura, mas a aura pode gerar formigamentos no corpo, luzinhas piscando na visão, alterações visuais, vertigem. Então, tem pacientes que muitas vezes são confundidos com labirintite, né? Mas a vertigem pode ser um sintoma da enxaqueca. Além disso, existem lentificação do pensamento, alteração do humor, irritabilidade, alteração do sono, e todos esses, inclusive compulsão alimentar. Né, no pródromo da enxaqueca, na fase que antecede antes da fase de dor, muitos pacientes apresentam perversão do apetite. Doutora Helena, a gente está com uma foto na tela e essa foto está falando sobre irritabilidade, desânimo, preconceito, ansiedade, alteração de apetite, que você está falando, vômitos. Isso são os sintomas da enxaqueca? Vertigem, náusea, fonofobia. O que é fonofobia? Fonofobia é uma sensibilidade ao barulho. Então, fobia significa medo, né? Fono, barulho. Fonofobia, sensibilidade ao barulho. Então, numa crise de enxaqueca, os pacientes apresentam sensibilidade ao barulho. E a luz também, a fotofobia. Isso, sensibilidade à luz, que é a fotofobia. A cinesiofobia, que é uma intolerância ao movimento. Cinésio é movimento, fobia é medo do movimento. Então, o paciente tende a ficar quietinho, porque qualquer movimento pode piorar, né? Seja a dor ou os outros sintomas. E esse é um slide que eu fiz, que eu gosto sempre de mostrar para meus pacientes na consulta, porque a maioria chega com a ideia, né, de que enxaqueca é uma dor de cabeça. E, inclusive, quando a gente pensa nas características da dor, né, na enxaqueca, a gente sabe que é uma dor que vem com caráter pulsátil, então lateja, vem com essa sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, intolerância gástrica, então muitas vezes náuseas, vômitos. Alguns pacientes até procuram gastro antes de procurar o neurologista por conta desses outros sintomas. Com essa figura, o paciente consegue entender um pouquinho da imensidão de sintomas que o espectro da enxaqueca pode gerar. Verdade. Inclusive aqui no seu desenho tem até alteração da linguagem. O quê? A boca fica pesada, a língua? Inclusive, né, alguns sintomas da aura da enxaqueca
que é essa fase que precede a fase de dor ou pode acontecer durante a fase de dor, elas podem imitar um AVC, então assusta muito o paciente. Eu até gosto de dizer, orientar que na dúvida, né, sempre tem que procurar ajuda médica, que só um especialista às vezes consegue diferenciar os sintomas do que é uma crise de enxaqueca com aura, por exemplo, hemiplégica, para uma isquemia cerebral. Então, sempre tem que ser avaliado por algum especialista, né? Então, nunca fique em dúvida, mas a enxaqueca pode sim gerar alteração na linguagem. Eu até coloquei alteração na linguagem, mas no sentido de o paciente, quando vai entrar numa crise de enxaqueca, principalmente no pródromo, ele começa a ter dificuldade para falar algumas palavras. Então, é algo bem sutil, diferente, por exemplo, da afasia que acontece no AVC. Pode acontecer também uma afasia na enxaqueca, mas isso é muito raro, raríssimo, tá? Uhum. Então, a alteração de linguagem mais comum é quando você começa a conversar com alguém e, de repente, você fala uma palavra com as sílabas invertidas, né? Então, Entendi. são pequenas mudanças e que são corriqueiras, mas que o paciente, quando ele começa a perceber isso com o sintoma da enxaqueca, ele vê o tão recorrente que isso acontece, né? O tão frequente que isso acontece. A diferença entre cefaleia e enxaqueca, eu posso dizer que a cefaleia é uma enxaqueca pequenininha? Não, cefaleia é sinônimo de dor de cabeça. Então, dor de cabeça e cefaleia, sim, são sinônimos. Enxaqueca é uma doença, né, que causa uma cefaleia primária, que é uma causa de dor de cabeça muito comum, inclusive, né, e que gera um impacto importante. Então, tudo quanto é dor, né, a gente fala acima dessa linha que une essa linha embaixo dos olhos, né, ao meato dos ouvidos. Se dói na região acima dessa linha, a gente chama de cefaleia. Se dói abaixo, dor orofacial, né? Então é um conceito mais didático e médico e não necessariamente muitas vezes o paciente chega na consulta, né? Ai, porque eu sofro de cefaleia, mas na verdade cefaleia é sinônimo de dor de cabeça. E enxaqueca é uma etiologia, então é uma causa da dor de cabeça. Uhum. Quando a senhora fala dessa dor abaixo dessa linha, esta dor abaixo da linha, a dentição cruzada, trocada, ela pode ocasionar a enxaqueca? Ah, isso é interessantíssimo. Muitos pacientes, eu até falo que o paciente com enxaqueca, ele passa por uma jornada incrível para conseguir o diagnóstico, né? Porque o paciente tem uma dificuldade em entender que a enxaqueca é a doença, ela é a causa da dor. Então, a gente precisa diferenciar os gatilhos, os desencadeantes. Então, por exemplo, né, o apertamento excessivo dos dentes, né, que contrai a musculatura, pode funcionar como um gatilho para uma crise de enxaqueca, mas não é a causa. A causa da enxaqueca está no nosso DNA, né? É uma doença genética. Então, se fosse um paciente que não nasceu com essa predisposição genética, mesmo se ele apertar muitos dentes, ele não vai ter uma crise de enxaqueca, tá? Então, o apertamento, ele pode gerar uma dor orofacial muscular, uma dor miofacial, e pode ser um gatilho para uma cefaleia primária, né, como a enxaqueca, por exemplo. Então, a enxaqueca tem cura ou a gente só tem tratamento para ela? A enxaqueca, né, quando a gente começa a entender como algo que faz parte do nosso genoma, fica um pouco mais fácil de compreender que não existe cura. Mas existe controle, e um controle tão bem controlado que muitas pessoas, desses 15% da população brasileira, nascem com esse gene, passam a vida inteira e tem uma ou outra crise que nem sabem que tem enxaqueca, né? Então, se a gente tiver um bom controle, muitas vezes isso não vai afetar em nada a nossa funcionalidade. Eu estou com outra imagem na tela e essa imagem tem um triângulo que fala conhecimento, estilo de vida, tratamento preventivo e tratamento na crise aguda. Então, a base para eu poder caminhar bem convivendo com essa doença é o conhecimento. É o conhecimento, e é isso, falta informação, por isso que eu gosto de participar sempre, né, quando eles me convidam, porque a gente precisa passar isso para a população, né, enxaqueca é uma doença, então não é uma doença imaginária, existem alterações neuroquímicas no cérebro de quem tem enxaqueca que causam esses vários sintomas, além, inclusive, da dor de cabeça. Então,
Por isso que o conhecimento, a partir do momento que a gente sabe o que é que está nos angustiando, né? Então, o paciente para de buscar uma causa que não existe, né? Porque a causa já está ali. Então, aceita que a enxaqueca é uma doença e começa a tratá-la, é o passo fundamental, é o início do tratamento. E a partir do momento que o paciente começa a conhecer, né, sobre a enxaqueca e começa a estudar, ele vai perceber que existem alguns gatilhos modificáveis no meio em que a gente vive, que são os desencadeantes. Então, o paciente com enxaqueca, ele tem que ter um estilo de vida saudável. Principalmente, não tem nenhum mistério, né? Se alimentar bem, não ficar em jejum prolongado pode provocar crise, dormir bem, tanto a falta quanto o excesso do sono ou a quebra da rotina do sono podem provocar crises. Além das alterações do sono, né? Alguns alimentos podem também, né, precipitar crise, mas os precipitantes associados à alimentação são menos de 10% dos gatilhos, né? Então, muita gente, às vezes, atribui muita importância apenas exclusivamente à alimentação e esquece do restante. A atividade física tem uma ação protetora na enxaqueca. Então, a atividade física protege o paciente preventivamente em relação às crises. Então, é importante a prática da atividade física aeróbica. E existe um número, tá? 150 minutos por semana, no mínimo, para ter um efeito preventivo. Maravilhoso, doutora Helena. Esse assunto ele é tão vasto, e as pessoas têm tantas dúvidas. Então, quais são as dicas? A senhora já deu algumas dicas aí, mas a dica principal, acha que está tendo uma dor de cabeça muito forte, procure um especialista, né? Procure ajuda, né? Hoje em dia é inadmissível ter enxaqueca e não tratar. Existem tantos avanços diagnósticos, terapêuticos, medidas novas, né? E a medicina vem evoluindo cada dia mais. Seja em relação à enxaqueca, seja em relação às outras dores de cabeça. O primeiro passo é você procurar ajuda e ter o seu diagnóstico. Não desista. A senhora gostaria de deixar as redes sociais, o telefone? Seria ótimo. Eu tenho um Instagram que, inclusive, se chama Enxaqueca do Ódio ao Amor, onde eu conto um pouco da minha história com a enxaqueca, embora eu não tenha feito minha especialização em enxaqueca conscientemente por causa da minha enxaqueca. E lá eu coloco várias dicas sobre a enxaqueca, converso muito sobre isso, que é a base do tratamento, que é o conhecimento, né? Igual meu nome, @doutora, DRA, Helena Providelli. Helena Providelli com 2 L's, está na tela. Com 2 L's e I. Isso, está na tela. Doutora Helena, muito obrigada pela sua presença conosco no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho, né? Que através da senhora muitas pessoas têm o alívio dessa dor que atrapalha tanto a vida social, né? Eu que agradeço, foi um prazer. Deus abençoe, fica com Deus. E nós agora vamos para o próximo intervalo e no próximo bloco teremos uma reflexão do Evangelho de hoje. Vamos, já já a gente volta.